CRB, com o professor Eduardo Barroca aqui, primeira pergunta do Horácio Neto. Barroca, boa noite. Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E até falando um pouquinho além do resultado do 3-1, eu acho que ofensivamente o Ceará não fez uma partida ruim. Acho que talvez se a bola tivesse entrado em alguns lances, o Ceará talvez tivesse uma sorte melhor do que o que aconteceu em alguns lances. Ainda assim, não avaliando pautado no resultado, eu não posso deixar de criticar principalmente algumas escolhas suas, colocando assim, vejo um trabalho seu evoluindo, vejo muitos pontos positivos do seu trabalho, mas percebo também uma insistência em alguns atletas que já vêm demonstrando, pelo menos na minha percepção, posso estar errado, obviamente, vêm demonstrando algumas dificuldades quando são titulares. Vou citar alguns aqui. Danilo Barcelos, hoje apresentou dificuldades, não é a primeira vez, acho que no jogo contra o Sport ele também já tinha apresentado, apesar da história no final da penalidade, e ainda assim você vem insistindo nele titular, quando o David Ricardo mostrou ter um bom desempenho na partida que venceu. Acho que também no meio campo ali, o Zé Ricardo foi um jogador que foi essencial para a sua última vitória, e ele não foi colocado nem um minuto hoje dentro de campo. Claro, você tem melhor observação para isso, você acompanha todos os treinos, você coordena os treinos, você está mais apto a isso do que eu nessa questão. Mas eu vim aqui te questionar o porquê da insistência em alguns atletas que a gente tem observado, pelo menos no campo, nas partidas, que não vem rendendo o que eu imagino que você espera. Bem, boa noite. Você falou, vou tentar responder assim dentro de tudo que você falou aí, tá? Eu concordo que a gente teve até um volume ofensivo assim, significativo, né? Foram 13 escanteios, a gente teve mais finalização, a gente teve mais a bola, mas acabou que o jogo ficou muito vivo diante de dois fatores, na minha visão. Primeiro, o CRB ter saído na frente, a gente até conseguiu reagir imediatamente com o gol, mas depois, no segundo tempo, eles voltaram a ficar à frente. Então, boa parte do jogo a gente teve que correr atrás do resultado. A equipe deles veio para cá para fazer um jogo muito de duelo, um jogo de muito encaixe individual. E acabou que essa característica da equipe deles, junto com o fato deles estarem em vantagem, deixou o jogo muito vivo, que não é uma característica que a gente vem trabalhando. Na verdade, a nossa equipe vem trabalhando muito para tentar trazer o jogo para um coletivo, evitar jogos de 1 contra 1 e tentar trazer o jogo para 10 contra 10 o tempo todo. Eu acho que hoje o jogo, pelo fato de ficar muito vivo, fez com que a gente tivesse oportunidade, mas também que a gente concedesse muita oportunidade sem estar devidamente organizado defensivamente. Então, acho que o fato do CRB estar com a vantagem em boa parte do jogo proporcionou isso, junto com a forma como eles vieram jogar, um jogo muito de espaço, um jogo de bola longa do Diogo. O Diogo deve ter chutado aí mais de 20 bolas longas direto, e primeira e segunda bola, e acabou que o jogo ficou muito vivo e ficou ruim para a gente nesse sentido. Sobre escolhas e individualidades, o que eu posso falar é que eu tenho confiança em todos os jogadores. A gente teve uma oportunidade no jogo contra o Atlético Goianiense de realmente ver alguns jogadores, eles saíram muito bem. Eu tenho falado muito sobre a competição interna dos jogadores. Eu não posso aqui tomar decisões de troca e de trazer insegurança para o jogador se em algum momento ele cometeu uma falha. Não é meu papel esse. Meu papel é o contrário. Meu papel é dar segurança aos jogadores. Em algum momento, algum jogador, seja ele qual for, vai cometer uma falha, e ele precisa ter do seu treinador convicção e segurança. E eu estou diariamente analisando a competição interna entre eles nos treinamentos, aquilo que o jogo oferece de problema, a sequência, a consistência de atuação, e tomo minhas decisões pautadas nesse sentido. Então, assim, o que eu posso falar é que eu tenho confiança nos jogadores. Se teve uma coisa hoje que não faltou no nosso time, foi correr, lutar, tentar. A gente colocou bola na trave, a gente fez um gol que eu tenho bastante dúvida sobre a decisão do Paulo e do Braulio. O Paulo é muito competente, o Braulio também, 2 árbitros FIFA, mas eu tenho uma discordância assim, do que aconteceu, mas não tenho hábito de falar de arbitragem, nem vou colocar o resultado em cima da arbitragem, porque não é o meu papel nesse sentido, mas acho que a gente lutou, tentou, buscou. Acho que o jogo não ficou a nossa característica, e isso sentenciou o resultado. A gente vai ter agora um período que eu tinha uma expectativa bastante alta para poder trabalhar com esse grupo, poder treiná-los, poder
colocar a equipe dando salto de qualidade em pontos que eu sempre entendi que a gente poderia evoluir e que agora eu vou poder treinar sem me preocupar com o jogo que passou e sem me preocupar com o próximo jogo. Então, é uma oportunidade grande de tentar dar um salto de qualidade aí no nosso jogo coletivo. Barroca, boa noite. Alisson Lima, rádio oficial do clube. Desde que o Chay começou a ter uma sequência maior, né, como titular, ele vinha se cobrando muito por esse gol, né? E acabou saindo, inclusive, um gol muito bacana. Mas eu queria chamar a atenção exatamente para a forma em que foi o gol. Se a gente pegar os cortes das últimas partidas, o Ceará vem aperfeiçoando bastante a questão da bola parada, né? Quer seja no pênalti, quer seja na cobrança de falta, que aconteceu com o Jean Carlos, e hoje esse gol olímpico. Eu queria que você falasse da importância do gol do Chay para a sequência dele, assim como também essa questão da bola parada. A bola parada é muito importante na competição, são momentos que podem definir partidas. A gente iniciou a partida fazendo cobrança aberta, mas a gente não estava tendo êxito na cobrança aberta. E ali no meio do primeiro tempo em diante eu fiz uma troca. O Giancarlo estava batendo fechado do lado direito e batendo aberto do lado esquerdo. E na primeira troca o Chay foi feliz ali e conseguiu fazer o gol. Mérito dele, é um jogador que está buscando seu espaço, trabalhando. A gente tem outros jogadores com nível de bola parada muito bom. Giancarlo, Arthur, Castilho. Então, também esse período é um período extremamente importante para a gente conseguir treinar, repetir todas as situações de bola parada para que a gente aumente ainda mais o nosso aproveitamento. Boa noite, Barroca. Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa noite, Danilo. Dos 19 pontos, né, que o Ceará marcou até aqui, foram 13 fora, 6 em casa. E a gente vê, além da questão do resultado em si, a dificuldade maior que o Ceará tem para confirmar seus resultados, mesmo quando venceu, mas a forma como ele confirma seus resultados em casa para a forma como ele confirma fora. Levando em consideração jogos que eu achei muito bem o Ceará fora, como o primeiro tempo contra o Londrina, a partida inteira contra o Atlético Goianiense, ainda não fez uma apresentação dessas em casa, e tem essa questão dos resultados em si. Seria uma coisa ocasional, jogo a jogo, a dificuldade que o Ceará tem em casa, ou você vê mais dificuldade por algum motivo do Ceará quando joga em casa do que quando ele joga fora de casa? Primeiro eu vou falar do aspecto anímico, né? É sempre estimulante poder jogar em casa diante do torcedor, ainda mais esse torcedor que vem, que apoia, que enche o estádio. Então a gente fica frustrado de não poder entregar o resultado que esse torcedor gostaria de ter. Então, o primeiro sentimento é esse, anímico. A gente vem para cá para jogar em casa com um interesse muito grande de poder retribuir o carinho que a gente tem tido do torcedor, principalmente nesses jogos que a gente jogou. A gente jogou alguns jogos sem torcida, é importante falar, e acho que isso aí tem um impacto. E eu não posso deixar de falar jogo a jogo, porque, inclusive, jogos que a gente jogou fora de casa e ganhou fora de casa, a gente não jogou 100% com dominância, a gente não, apesar de ter vencido os jogos, a gente teve algumas dificuldades, como os jogos que jogamos aqui também. Se a gente pegar hoje momentos, a gente poderia tranquilamente estar falando aqui de um empate ou até de uma vitória, porque a gente criou oportunidade. Primeiro tempo, a gente teve diversas oportunidades, chutamos bola na trave, tivemos gols anulados, tivemos quase mais que o triplo de bola parada do que a equipe deles, e poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor, né? Naturalmente, perdendo jogos de 2-1, você vai sair, vai se expor, e a gente acabou tomando o terceiro gol. O segundo gol já foi numa situação de bola controlada da gente, que a gente oportunizou um contra-ataque, tentando buscar a origem do segundo gol sai de quase um gol nosso. O Eric estava dentro da área, limpa, se a bola vai na direção do gol, ele foi bloqueado, mas seria gol do Eric. Então, assim, a gente está tentando em casa, a gente está se expondo, eu acho que o nosso problema em casa não tem a ver com atitude, com personalidade, com falta de empenho, nada disso. Eu acho que são as questões circunstanciais, a gente sai frustrado, mas é um ponto que a gente precisa melhorar, claramente, evidente, você falou muito bem aí no teu início, a discrepância de pontuação, e a gente sabe que numa competição longa, o fator casa ele precisa ser um fator de imposição, ainda mais jogando diante de uma torcida como essa. Então, com certeza vai ser um ponto a ser destacado, já está sendo, e vai ser ainda mais nesse período para que a gente consiga melhorar esses índices em casa, pensando na competição primeiro, mas também pensando em retribuir aquilo que o torcedor vem fazendo por nós aqui. Barroca, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Vai ainda falando um pouco desses números dentro de casa.
Você falou que é algo que já vem trabalhando há um tempo com os seus jogadores. O quanto isso está incomodando vocês? E se sim, o quanto? Não, a gente joga todos os jogos, o nosso maior interesse é uma sequência, né? Jogar bem e vencer, né? Saber por que está ganhando. A gente vinha de uma sequência muito positiva, né? Uma sequência de muitas vitórias em sequência, né? 3, depois uma interrompida, depois mais 2. Então, a gente tem que pegar esse jogo de hoje, ver tudo o que aconteceu agora sem emoção, aproveitar esse tempo que a gente tem para desenvolver e treinar coisas que a gente acaba não podendo treinar com essa sequência de jogos, reavivar a competição interna entre os jogadores, é muito importante, vai ser um período para realmente reavivar essa competição interna novamente, deixar os jogadores ali crescendo individualmente para que a gente possa, no retorno, fazer boas escolhas, recuperar esses pontos que a gente perdeu em casa e voltar na competição. Sempre falei que a competição é uma competição longa, uma competição de consistência. Falei que não adiantava nada, óbvio que a gente queria ter vencido, ter encostado logo no grupo de cima, mas não adianta nada a gente entrar no G4 agora e não ter consistência depois. A gente precisa ir crescendo dentro da competição e tirando lições de fatos como o que aconteceram hoje, para que a gente, no momento de definição da competição, a gente esteja maduro para entrar e permanecer na zona alvo de objetivo. Barroca, boa noite. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, FM 92.5. E eu queria saber 2 pontos com você. Esse período que a gente vai ter da data FIFA, são 15 dias que o Ceará terá até o próximo compromisso, dia 25, contra o Sampaio Corrêa. Geralmente a gente avalia que quando o time está em baixa é bom por conta desse momento de reajustar as peças. O Ceará vinha na sequência positiva. Esse período, data FIFA, vai atrapalhar? Você avalia como positivo mesmo de fato para poder reorganizar seu time? E também falar sobre essa parte da torcida. Hoje o torcedor lotou o estádio mais uma vez, 35 mil torcedores na Arena Castelão. E até que ponto a vaia a um jogador em específico, um lateral esquerdo ou um zagueiro, isso atrapalha no, como você fala, anímico do time dentro de campo? Bem, sem sombra de dúvida, vai ser um período extremamente importante para a gente. A gente estava precisando disso. E a gente vai trabalhar muito duro para poder melhorar aquilo que a gente precisa. E sobre a postura do torcedor, só tenho que elogiar. O torcedor veio aqui, apoiou. Não é meu papel aqui falar o comportamento que o torcedor deva ter. A gente precisa trabalhar, saber absorver as críticas de forma madura e dar uma resposta prática nos próximos jogos. Trabalhar duro, é isso que a gente vai fazer. Eu tenho muita confiança nos meus jogadores, em todos eles. Todos eles. Eu acho que a gente tem um grupo comprometido, a gente tem um grupo dedicado e que tem do seu treinador a confiança que a gente vai dar a volta por cima diante do que aconteceu hoje. É isso que eu posso falar. Boa noite, Barroca. Lucas Silva. Barroca, ainda em cima desses 15 dias que você tanto bateu na tecla nas últimas coletivas, é um período, claro, para recuperar jogadores, principalmente os lesionados, né, o desgaste proporcionado pelas partidas em si, mas também de melhoria, como você vem falando. Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais no que você planeja para esses 15 dias. É uma melhoria na saída de bola? O que você identificou desse período à frente do Ceará que você pretende melhorar, evoluir durante esses 15 dias, visando a partida contra o Sampaio Corrêa? E a segunda pergunta, em cima ainda do anímico do Ceará, desde a terceira rodada, pelas as minhas anotações aqui, do Campeonato Cearense, que o Ceará não consegue virar uma partida, sai atrás e não consegue virar. Sob o teu comando são 4, Novo Horizontino, Sport e Vitória, e hoje, contra o CRB. O que é que acontece, o que é que falta para a tua equipe conseguir, de fato, virar essas partidas e sair de campo com a vitória após sair perdendo? Essa tua segunda pergunta ela é interessante porque eu respondo ela com contraditório. Todos os jogos que a gente levou vantagem para o intervalo e saiu na frente, a gente venceu na competição. Todos. Então fica muito evidente que você sair na frente nesse tipo de competição é uma vantagem muito importante. A gente até empatou o jogo logo depois de tomar o primeiro gol, mas infelizmente a gente precisou se expor e sofremos o segundo gol, que não era algo que a gente queria. Sobre o tempo que a gente vai ter, são diversas coisas que, dentro de um trabalho que você pega no meio, você precisa ajustar, você precisa de tempo para trabalhar. A gente vai dividir esse tempo e os treinamentos
de uma forma assim bem planejada, que a gente consiga trabalhar tudo que a gente precisa sem se preocupar com carga, porque eu acho que esse é o principal ponto. Quando você tem um tempo muito aberto para trabalhar como a gente vai ter, o principal ganho é você poder exigir do jogador o máximo e o jogador poder te entregar o máximo do treinamento sem se preocupar em recuperar do jogo que passou e sem se preocupar em não se desgastar para o jogo que vem. Eu acho que esse é o grande ponto desse período que a gente vai ter. Durante esse período que eu trabalhei até aqui, com muitos jogos, a gente trabalhou tudo, mas sempre com restrição de o jogador está na sequência, está desgastado fisicamente e a gente não pode desgastar tanto ele porque a gente tem um próximo jogo. Então, esse período principal é fazer com que a gente consiga exigir o máximo do jogador em todos os sentidos, em todas as partes do jogo, sem se preocupar com o jogo. Existe uma diferença muito grande de exigência de treinamento quando não se tem um jogo no meio desse caminho. Então, da minha parte, com certeza vai ter uma exigência muito grande deles. Eu acho que também tem o fato de reavivar a competição interna. Quando você tem um grupo, como a gente tem aqui, com jogadores de qualidade, deixar essa competição interna viva entre eles, para mim é super saudável. Poder vê-los competindo ali também em disputa, eu acho que vai ser importante. E não tenho a menor dúvida que a gente vai sair desse período aí fortalecido. Boa noite, Barroca. Raíssa Martins, do Globo Esporte. Você tem falado sobre dar oportunidade para os seus jogadores, né? Hoje foi a estreia do Pedrinho, protagonizou ali um lance que poderia ter dado, né, o empate para o Ceará. Ele já tinha chegado há um certo tempo, estava aprimorando a parte física. Alguns torcedores questionavam, né, o porquê dessa demora dele entrar em campo, por que não antes, por que só agora? E como é que você avalia esses poucos minutos que ele teve hoje contra o CRB? Não, primeiro eu acho que ele entrou bem no jogo, ele entrou com boa atitude. E ele entrou até no momento do jogo que, coletivamente, o jogo estava um pouco descaracterizado. Ele entrou pelo lado direito como um ala ali revezando com o Eric já estava trabalhando um pouquinho mais por dentro. E a gente já estava ali numa saída com 3, com o Richardson e os 2 zagueiros, então proporcionou ele jogar mais com a perna invertida pelo lado direito. Então ele finalizou de fora da área, ele criou a chance lá do gol anulado. Um jogador importante que está na competição interna, como você falou, um jogador que chegou um pouco depois, teve um problema de lesão e agora nesse período também acho que é um jogador que vai tirar um proveito grande desse período de intensidade de treinamento em competição interna. Boa noite, Eduardo Barroca, Robson Nogueira da Rede Multi de Comunicação. Quais serão os pontos que você vai avaliar hoje para corrigir nos próximos 2 jogos contra o Sampaio Corrêa e contra a equipe do Mirassol fora de casa? Bem, eu acho que equilíbrio, né? Eu acho que o primeiro ponto é tentar equilibrar, tentar, mesmo nesse processo de jogo, de duelos, tentar ver uma forma de trazer o jogo para o nosso controle e não deixar o jogo vivo, porque quando você deixa o jogo vivo, você deixa que o adversário te machuque com o jogo direto. Isso é uma coisa que a gente precisa aprimorar muito. Não sofrer muito com jogo direto, não sofrer muito com bola longa, a gente está sempre bem organizado. E se a gente for ver nos últimos jogos, a gente teve boa parte deles bem organizada, a gente sofreu muito pouco, tanto que a gente vinha de 2 jogos sem sofrer gols, a gente vinha com uma consistência defensiva muito importante. O fato da gente ter tomado um gol hoje na frente, com certeza fez com que o jogo ficasse mais aberto, a gente recuperou, fomos equilibrados para o intervalo. Voltamos no intervalo com boa atitude. O início do segundo tempo, a gente teve oportunidade, o Diogo fez defesa. Mas, infelizmente, depois do segundo gol do Renato, a gente precisou se expor, não tinha um outro caminho, né? A gente precisou fazer mexidas para arriscar, para tentar buscar o gol, para tentar dar volume ofensivo. E a equipe do CRB, se você for ver, muitos jogadores experientes, jogadores habituados em Série A, diversos jogadores ali jogaram comigo em outros clubes, inclusive Série A. O João Paulo jogou comigo no Atlético Goianiense, Rômulo no Avaí, Renato no Avaí, Matheus Ribeiro, a zaga, uma zaga extremamente experiente, Anderson Conceição, Diogo, um time experiente que soube se defender e soube jogar através dos espaços, né? Então, o que acabou acontecendo taticamente foi isso. Mas, assim, mais uma vez ressaltar, eu saio, assim, obviamente frustrado com o resultado, principalmente pelo sentimento do torcedor, um respeito muito grande pelo apoio que o torcedor tem nos dado. Mas, assim, os jogadores estão lutando, estão tentando, estão com muita vontade de crescer, estão com muita vontade de deixar essa competição entre eles viva e positiva. Então, acho que vai ser um período realmente que a gente precisava, um período importante de trabalho
para que a gente dê esse salto de qualidade, mantenha a consistência e realmente na hora que a gente entre na zona do objetivo, porque eu não tenho a menor dúvida que a gente vai entrar, pelo que eu tenho visto do comportamento dos jogadores, que a gente entre e permaneça como mérito e consequência daquilo que os jogadores estão tentando aí agregar de valor ao clube. Muito obrigado a todos, obrigado, professor. Boa noite a todos.